Você conhece a verdade sobre a ansiedade. Ela não é o problema em si, mas apenas um sintoma. A raiz do problema é algo que a maioria desconhece e por isso sofre em silêncio. O mais surpreendente, nós mesmos a criamos diariamente, inconscientemente. Já considerou que a ansiedade pode ser uma escolha inconsciente? E mais, a mesma força que nutre a ansiedade é a mesma que pode libertá-lo dela. Você não precisa de medicamentos, precisa de compreensão. A ansiedade não surge do nada, como um visitante inesperado. Ela é construída aos poucos, internamente. O que muitos não percebem, e você talvez nunca tenha refletido, é que ela provém de algo muito mais profundo e sutil: a falta de conhecimento. Não no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra. A ignorância sobre nós mesmos, o funcionamento da nossa mente e o poder que possuímos, mesmo sem nos dar conta. Tudo começa com a ausência de entendimento. Quando algo é desconhecido, é natural duvidar, e a dúvida é traiçoeira. Parece inofensiva inicialmente. Perguntas como conseguirei? E se falhar, será suficiente? Surgem. Essas dúvidas, sem clareza e compreensão, crescem, transformando-se em medo. E o medo paralisa, aperta o peito, obscurece o horizonte, impedindo a visualização de soluções. É neste ponto que a ansiedade surge. Ela é o resultado de um pensamento negativo persistente. Como uma chama que se acende e depois se tenta apagar em desespero. O mais cruel, ela é invisível, escondida, sufocada, enterrada. O reprimido apodrece, virando tensão, sofrimento, insônia, crises de pânico, vira doença. Ao compreender isso, você vê o mundo e a si mesmo sob nova perspectiva. A culpa e a fragilidade desaparecem. Percebe-se que a necessidade não é de força, mas de clareza. Ninguém combate um inimigo desconhecido. A ansiedade, antes de um monstro emocional, é um processo mental, um padrão, um ciclo. Este ciclo sempre começa com um pensamento, um único e se, aparentemente inócuo. E se perder o emprego? E se meu parceiro me deixar? E se não pagar as contas? Percebe? A ansiedade não está no futuro, mas no pensamento sobre o futuro e na falta de controle sobre seus pensamentos. Não é teoria. Vivi. Vi pessoas se destruindo internamente, incapazes de dormir, com taquicardia, crises no trânsito, sensação de morte iminente, sem causas reais visíveis. Apenas pensamentos alimentados por medo, dúvida, falta de conhecimento. O mais alarmante, muitas tomam remédios sem entender o funcionamento da mente. Tratam o sintoma, não a causa. Silenciam o grito, mas o monstro permanece. Não à toa, a Organização Mundial da Saúde afirma que transtornos de ansiedade afetam mais de 260 milhões de pessoas globalmente. Um número exorbitante. Mais absurdo ainda é saber que muitos nunca ouvirão o que estou dizendo. Por isso pergunto: quantas vezes sua mente pareceu descontrolada? Quantas vezes tentou silenciar um pensamento sem sucesso? Quantas vezes sentiu que enlouqueceria? A resposta está no início do ciclo, no ponto de partida, que pode ser alterado. A ansiedade não é um castigo, mas um sinal. Conhecer-se, entender o funcionamento da mente, seus padrões, sua energia interna. O pensamento afeta a sensação, e a sensação afeta o corpo. A boa notícia: o ciclo pode ser interrompido. A chave é a compreensão. Você não precisa permanecer na escuridão. Pode acender a luz, mas precisa decidir aprender, olhar para dentro. Não é fácil, mas é simples, e a escolha é sua. Poucos compreendem a mente, e isso é intrigante, pois ela está sempre conosco. Ela decide o que sentimos, como reagimos, o que atraímos, o que construímos,
mas a maioria nunca aprendeu a enxergá-la claramente, confundindo-a com o cérebro. O cérebro é um instrumento, a mente é o operador. Lembro-me do desenho mais valioso da minha vida, feito por um médico visionário, o Dr. Thurman Fleet. Ele disse: "Ninguém viu a mente, então vou desenhá-la." Nesse desenho simples e poderoso, a confusão se transformou em clareza. Um círculo grande representava a mente, um pequeno, o corpo. O círculo maior estava dividido. A parte superior, o consciente, a inferior, o subconsciente. O pequeno círculo era o corpo, o executor. Aí tudo fez sentido. A mente consciente pensa, escolhe, avalia. É a parte lógica. O subconsciente é emocional, armazenando crenças, hábitos, traumas. E aqui está o ponto crucial. O subconsciente não rejeita nada. Aceita tudo que o consciente entrega com emoção e repetição e depois expressa isso pelo corpo. Quer saber por que sente ansiedade? Porque repete pensamentos negativos que se tornaram crenças. Quando diz "não consigo", "não tenho sorte", "não é para mim", programa seu subconsciente, que aceita e produz sensações do corpo que confirmam isso. Isso explica o coração acelerado, o estômago apertado, a garganta travada. O corpo reflete o que ocorre na mente. Você não sente ansiedade por estar doente, mas porque seus pensamentos e sentimentos estão em desacordo com quem você realmente é. Existe uma energia que flui contínua e neutra através de nós. Você molda essa energia com seus pensamentos. Moldada com medo e dúvida, vira tensão, bloqueio, dor. Com clareza, propósito e entendimento, vira criação, bem-estar, ação alinhada. Quantas vezes sua mente funcionou no automático, pensou no pior sem perceber? Não é culpa sua. Fomos educados para reagir, adaptar-se, raramente para criar, direcionar, escolher conscientemente os pensamentos que moldam nossa realidade. Isso nos leva ao paradigma. Hábitos e crenças enraizados no subconsciente que comandam o comportamento, mesmo quando achamos que estamos no controle. Por isso promete mudar, mas repete o padrão. Sabe o que fazer, mas não faz. O paradigma está no banco do motorista. Mudar exige estudo, consciência, repetição, mas é possível. Ao compreender esse mecanismo, você assume o controle. Identifica padrões que alimentam a ansiedade. Observa em tempo real como um pensamento gera emoção, ação e resultado. A partir daí, pode mudar. Usar a mente consciente como filtro, recusar pensamentos inúteis, focar na solução, visualizar um futuro diferente e entregar essa imagem ao subconsciente. O corpo responde. A vibração muda. O estado interno muda, a realidade externa muda. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas paralisadas pela ansiedade, que não conseguiam sair da cama, tinham medo de julgamentos, de falhar, e depois de compreenderem esse modelo mental, floresceram. Criaram negócios, reconstruíram relacionamentos, recuperaram a saúde, encontraram paz. Tudo começou com um desenho simples, um círculo, uma linha, um corpo conectado. Às vezes, uma imagem mental clara basta. Ao entender como algo funciona, o medo desaparece. O mais belo, a mente está sempre disponível. Não precisa de diplomas, dinheiro ou aprovação. Precisa de compreensão. Compreensão é o antídoto para a ansiedade. A mente, bem utilizada, é o maior instrumento de liberdade. Você tem escolha. Essa é uma das verdades mais negligenciadas. Ansiedade, medo, culpa, dúvida, tudo nasce da falsa sensação de estar preso, de ser vítima, de que a vida acontece com você, não através de você. Mas isso é uma ilusão, que só tem poder até ser compreendida. A mente consciente, que pensa, analisa, decide, tem a capacidade de escolher. Você pode decidir mudar sua atenção, pensar em algo bom em vez de ruim. Mas por que isso parece tão difícil?
A maioria vive em piloto automático, reagindo, não escolhendo conscientemente, reagindo a notícias, contas, julgamentos, passado. Quanto mais reage, mais reforça padrões mentais que aprisionam. A ansiedade parece vir de fora, mas é o eco de suas escolhas mentais. Sei que isso pode parecer difícil no começo. Se tem escolha, tem responsabilidade. Assumir responsabilidade pelo que se passa na mente pode assustar, mas também liberta. É o primeiro passo para recuperar o controle. Já reparou como algumas pessoas mantêm a calma no caos, enquanto outras se desesperam com pequenas adversidades? Algumas crescem com os problemas, outras afundam. Isso se relaciona ao que cada um escolhe pensar e, principalmente, ao que acredita ser verdade. A história de Viktor Frankl é fascinante. Passou anos em um campo de concentração nazista, perdeu quase toda a família, foi privado de tudo, menos de uma coisa: o direito de escolher o que pensar. Mesmo no inferno, ninguém poderia obrigá-lo a pensar algo que não quisesse. Essa é a verdadeira liberdade, que não depende do mundo externo, mas reside em você. Quantas vezes você escolheu pensar no que não queria? Alimentou imagens mentais de fracasso, abandono, escassez, rejeição. E se, ao invés disso, escolhesse pensar no que deseja? Criasse imagens mentais de sucesso, paz, plenitude, com a mesma intensidade que alimenta seus medos? O pensamento é criativo e a emoção o fortalece. O que se pensa e sente com frequência e intensidade se manifesta. Não é mágica, é lei, operando sempre. A diferença está em operar conscientemente ou ser operado inconscientemente. Muitos dizem: não consigo mudar, não tenho controle. É assim mesmo, mas vejo neles o mesmo potencial que descobri em mim quando estava quebrado, endividado, desiludido. Achava que não havia saída, até perceber que a saída era interna. Naquela época, ganhava pouco, não tinha instrução, nada parecia promissor. Mas ao entender que meus pensamentos moldavam minha realidade, tudo mudou. Parei de pensar em dívidas e comecei a visualizar prosperidade. Não foi só pensamento positivo, agi com base nisso. Me alinhei com a nova imagem. O que era uma ideia tornou-se um novo estilo de vida. Você também pode fazer isso. Comece agora. Observe o que pensa. Pergunte: isso me leva aonde quero? Se não, mude o pensamento. Insista. No começo parece difícil, forçado, mas você treina sua mente como um músculo. Repetição, persistência. Consciência, um desafio. Nos próximos 3 dias, escolha conscientemente um pensamento positivo toda vez que perceber um padrão negativo. Apenas 3 dias. Anote, observe-se. Não precisa ser perfeito, apenas consciente. Surpreenda-se. Tudo se resume a isso. Você tem escolha. Sempre teve. Ao escolher com compreensão, a ansiedade perde força. Não sobrevive em ambiente de clareza, propósito e direção, apenas na confusão. Você não foi feito para viver na confusão, mas para criar, prosperar, escolher. Eu não nasci confiante, não cresci ouvindo que poderia ser grande, não tinha talentos especiais. Minha vida era um ciclo de dúvida, frustração e sobrevivência. Abandonei a escola jovem, aceitava qualquer trabalho, trocar pneus, limpar oficinas, lubrificar motores, fazia o que era preciso para sobreviver, mas sentia que a vida me devia algo. O que eu não sabia, ninguém me devia nada. Eu não fazia ideia do que existia dentro de mim. Estava preso a um padrão mental que me fazia acreditar que sucesso era para outros. Dinheiro era escasso, paz era luxo. Sempre cansado, ansioso, desconfiado, uma sombra me lembrava que não importa o que tentasse, nunca seria suficiente. Até que um homem me deu um livro, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Quase não li, mas li, acendeu uma luz. Alguém dizia que o segredo para mudar minha vida estava na minha forma de pensar. Fiquei em choque.
Achava que sucesso era sorte, nascer no lugar certo, conhecer pessoas certas. Mas ali estava escrito: você se torna aquilo que pensa. Aquilo não saiu da minha cabeça. Estudei muito. Percebi o quanto permiti que pensamentos negativos moldassem minha identidade. Era como se tivesse sido hipnotizado por anos, acreditando que minha realidade era tudo o que eu poderia ter. Então decidi parar de apenas sobreviver. Escrevi: vou abrir minha própria empresa e ganhar $10.000 no primeiro ano. Devia mais de $6.000. Não tinha instrução, contatos, nem investimento inicial, mas tinha uma imagem clara, agi como se já fosse verdade. Pensei diferente, falei diferente, andei diferente. A realidade obedeceu à nova vibração. Funcionou. Em um ano, ganhei mais do que imaginei. Não era sorte, era resultado. Resultado de uma mente reprogramada, um pensamento de cada vez. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem com essa dor. Pessoas boas, inteligentes, com potencial enorme, mas dominadas por uma autoimagem distorcida. Quantas tentam mudar por fora? Novo emprego, relacionamento, cidade, mas continuam colhendo os mesmos resultados internamente? Não estão falhando por falta de esforço, mas por falta de compreensão. O mais triste, muitas vezes ninguém lhes diz que o problema não é o mundo, mas o que elas acreditam sobre si mesmas. Ansiedade, frustração, cansaço emocional, tudo nasce de uma desconexão profunda entre quem são e quem acreditam que podem ser. Hoje, com tudo que vivi, estudei e ensinei, afirmo: a transformação começa ao construir uma nova imagem de si mesmo, uma imagem positiva, clara, poderosa. Alimente essa imagem diariamente com fé, ação e persistência. Sua vida externa nunca ultrapassará a imagem que mantém internamente. Isso não é teoria, é lei. Muitas pessoas vivem em conflito, desejam uma coisa, mas imaginam outra. Querem paz, mas alimentam caos. Querem prosperidade, mas se veem na escassez. Você pode mudar isso. Decida enxergar-se como alguém capaz, merecedor, completo. Escreva uma nova história. Não importa onde esteja, o que disseram sobre você. Sua mente ainda é sua. Enquanto tiver o poder de pensar, terá o poder de transformar. Tudo começa com a decisão de acreditar e agir. Pensamento sem ação é fantasia, mas pensamento com ação é criação. Foi assim que transformei minha vida, e assim você também pode transformar a sua. Há uma crença silenciosa que domina milhões. Só seremos felizes depois de quitar as dívidas, depois de encontrar o parceiro ideal, depois de alcançarmos um cargo, corpo, saldo bancário ou estilo de vida específico. Mas esse depois é uma armadilha, uma ilusão que o mantém insatisfeito e vulnerável à ansiedade. A ansiedade se alimenta da distância entre onde você está e onde acredita que deveria estar. Enquanto vive nesse estado de quase lá, sua mente nunca está no presente. Corre atrás de um futuro que nunca chega e você deixa de viver. Vira uma máquina de antecipar problemas, criar cenários negativos e gerar preocupações que muitas vezes nem se tornam reais. Já reparou como as pessoas dizem, só quero paz? Mas passam o dia consumindo conteúdos tóxicos, se comparando nas redes sociais, se culpando por erros do passado, projetando medos no futuro. Como querer paz e alimentar guerra na própria mente? A realidade é que a serenidade não é um destino predefinido, é uma decisão consciente, um ato de vontade no presente. Você pode optar por não se precipitar, pode escolher a calma em vez da reação imediata, pode optar pela observação, pela respiração profunda, pela introspecção, questionando seus próprios pensamentos. Mas isso exige presença plena, requer que você esteja totalmente engajado no agora e não dividido entre lembranças passadas e ansiedades futuras.
E eu compartilho isso não como um teórico, mas como alguém que experimentou na própria vida. Houve um período em que possuía uma fortuna considerável, muito além do que jamais sonhara. No entanto, a angústia me assombrava. O medo era um constante companheiro, um vazio imenso ecoava em meu interior. E foi então que compreendi: a verdadeira riqueza não reside no que possuímos, mas no que somos internamente. Não é o ambiente que define nosso estado emocional. É nosso estado interior que molda o ambiente ao nosso redor. Aprendi a cultivar a presença, a observar meus pensamentos sem julgamento, a não me identificar com cada emoção negativa que emergia. Comecei a praticar a atenção plena por meio de ações simples, 5 minutos de meditação silenciosa, caminhadas sem a distração do telefone, agradecimento consciente pelas pequenas coisas. E gradualmente, algo se transformou. A ansiedade diminuiu, dando lugar à paz. E o mais surpreendente, meus resultados também melhoraram. Pois quando a mente está serena, a clareza se manifesta. As decisões se tornam mais assertivas. As ações mais eficazes. Há uma pesquisa da Universidade de Harvard que demonstra que as pessoas dedicam cerca de 47% do seu tempo a divagações mentais, pensando em algo diferente da atividade presente. E o mais intrigante, quanto mais a mente vagueia, menor o nível de felicidade percebido. Em outras palavras, quanto menos presentes estamos, mais infelizes nos sentimos. Isso explica muitas coisas, não é mesmo? Portanto, proponho a você um desafio simples, porém profundamente transformador. Por 7 dias, ao despertar, antes de qualquer interação com seu celular, reserve 3 minutos em silêncio, respirando profundamente, focando apenas na sua respiração. Repita diariamente. Apenas isso, 3 minutos. Você ficará surpreso com o impacto dessa prática em seu estado emocional, em sua clareza mental e sim em sua produtividade. Pois, em última análise, não é a pressa que leva ao sucesso, mas a pausa, o olhar introspectivo, a harmonia com o que já existe dentro de você, mas que a agitação mental insiste em ocultar. Você não precisa viver em conflito interno. Você pode escolher a paz, e ela está acessível agora mesmo. O único requisito é a presença. A mensagem mais valiosa que você leva daqui é que a ansiedade não o controla. Você detém o poder de interromper o ciclo que a alimenta. Tudo começa com a consciência, com a decisão de estar presente, com a escolha de pensar de forma diferente. Ao compreender isso, algo muda. Você deixa de buscar a paz externamente e começa a criar a paz interior. E se essa compreensão já ressoou em você, imagine o que o aguarda. O próximo vídeo já está disponível na tela e nele você dará mais um passo em sua jornada de autoconhecimento. Mais um degrau rumo a um aperfeiçoamento contínuo. Obrigado pela sua companhia. Aguardo você no próximo vídeo.